Olá, boa tarde. Hoje é dia 28 de março, segunda-feira, e estamos aqui para mais uma dica sobre o novo Código de Processo Civil. Trataríamos do tema improcedência liminar do pedido. Este tema, no código anterior, era tratado no artigo 285-A e vem para o novo CPC completamente reformulado, constando então agora no artigo 332 e parágrafos. Pois bem, o tema improcedência liminar do pedido, ele é atualmente, e já o era no código anterior, uma medida que permite ao magistrado extinguir o processo com resolução de mérito, desde que esta extinção se dê por improcedência, sem antes ouvir o réu, ou seja, sem a citação do réu. Isto porque tínhamos inúmeras circunstâncias que tramitavam pelo judiciário em que já havia a formação de um entendimento ou de uma jurisprudência pela total improcedência daquele tema. Não havendo a necessidade, até para cumprirmos ao princípio da economia processual, de delongar-se na instrução probatória e mesmo na citação e resposta do réu, se eu já sabia que o resultado final daquela demanda seria pela improcedência. Então, o artigo 285-A, ele vem para o novo código através de reforma, aonde, cumpridos dois requisitos, o magistrado poderia estar extinguindo o processo através dessa improcedência liminar. Que requisitos eram esses? Bom, ambos contidos no teor do artigo 285-A, que nos falava: quando a matéria controvertida for unicamente de direito, este é o primeiro requisito. Eu deveria estar diante de um tema exclusivamente de direito e que não comportasse, então, apreciação de fatos. E prossegue o artigo 285-A. E no juízo já houver sido proferida sentença de total improcedência em outros casos idênticos. Este nosso segundo requisito. Eu deveria ter na comarca ou na vara uma sentença de total improcedência anterior. Aliás, não uma, algumas, para se formar o entendimento local. E neste contexto, prossegue o artigo dizendo: poderá o magistrado dispensar a citação do réu e proferir desde logo sentença, reproduzindo o teor daquele precedente no corpo da decisão prolatada. Pois bem, neste contexto, cumpridos estes dois requisitos, que eram tratar-se de matéria unicamente de direito e existir o precedente, ainda que em sede de primeiro grau, eu já estaria autorizado a promover aqui uma sentença de total improcedência. No entanto, esta ideia de sentença de improcedência baseada em precedente local começou a gerar discussões, porque muitas vezes o entendimento do Tribunal de Justiça imediatamente superior a esta vara, não tinha mesmo entendimento. E daí a improcedência manifestada em primeiro grau acabava sendo reformada no tribunal. Com isso, a doutrina passou a criar a ideia de dupla conformidade, exigindo-se que, além deste entendimento local, eu passasse a ter também o mesmo entendimento advogado nos tribunais, ou seja, o tribunal também tem esta postura que está ensejando hoje a improcedência liminar do pedido. Ainda assim, o artigo não atendia aos requisitos mínimos de aplicabilidade e muitas vezes nós tínhamos aí magistrados que deixavam de cumprir com este dispositivo justamente para não terem o dissabor de reforma em decisão prolatada pelas instâncias superiores.
O artigo 332 do novo Código, ele vem a partir de agora com uma nova roupagem, dando prioridade ao sistema de precedentes e, com isso, valorizando o entendimento dos tribunais regionais, ou melhor, dos tribunais de justiça, e principalmente a jurisprudência dos tribunais superiores. E estes, então, é que passam a formar as possibilidades, as hipóteses em que o magistrado poderá utilizar a improcedência liminar a partir de agora. Então, o novo artigo 332 vem com nova redação também, mencionando estas hipóteses e alterando os chamados requisitos que vimos agora há pouco. Diz o artigo 332, nas causas que dispensem a fase instrutória. Então, vejam que aqui nós já temos a primeira modificação significativa. O legislador não fala mais em causas que versem sobre matéria unicamente de direito, mas sim naquelas que dispensam a fase instrutória. Nesta nova redação, eu passo a inserir não só aquelas unicamente de direito, como também as de fato que dispensem a fase instrutória, ou seja, aquelas que já estão satisfatoriamente provadas com a petição inicial. Prossegue o artigo. O juiz, independentemente da citação do réu, este requisito já existia e permanece. Julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar. E a partir dali cita 4 hipóteses nos incisos 1 a 4, que poderão estar fundamentando a partir de agora uma sentença de improcedência liminar pelo magistrado de primeiro grau. Quais são essas hipóteses? A primeira, inciso 1, nos menciona enunciado de súmula do STF ou do STJ. Pois bem, se eu estiver diante de uma súmula do STF ou do STJ, e vejam que em relação ao STF não se exige súmula vinculante, basta que eu tenha enunciado de súmula, poderá, com base nessa súmula, o magistrado já proferir sentença de improcedência liminar diante de uma petição inicial que contrarie o conteúdo da súmula. O inciso 2º vai mais ou menos nesta linha e menciona o acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos. Então, quando estivermos diante daquelas hipóteses de demandas em massa, que ensejam o julgamento de demandas repetitivas ou recursos repetitivos, o entendimento firmado pelo STF ou STJ em acórdão passará a nortear aqui a ação do magistrado no sentido de permitir-lhe julgar improcedente liminarmente qualquer petição inicial que venha a contemplar um pedido diverso do entendimento desses tribunais superiores. O inciso 3º prossegue também nesta mesma ideia, mencionando entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, artigo 947 do CPC. Pois bem, os incidentes, tanto de demanda repetitiva quanto de assunção de competência, serão tratados por nós lá na Teoria Geral dos Recursos, já com base na nossa nova estrutura da valorização de precedentes que o novo Código traz. Mas aqui basta apenas mencionarmos que se tivermos entendimento firmado em sede de um destes dois incidentes, a postura do entendimento do tribunal prevalece e, portanto, a petição inicial que contenha pedido diverso do entendimento do tribunal será, então, atacada por esta decisão de improcedência liminar do pedido. E o último inciso que nós temos é o inciso 4º, que menciona enunciado de súmula do Tribunal de Justiça sobre direito local.
Pois bem, sabemos que em julgamento de direito local, muitas vezes não temos decisões que chegam até os tribunais superiores, resolvendo-se em sede de Tribunal de Justiça. Quando eu tiver uma súmula do Tribunal de Justiça tratando deste tema, esta súmula também não poderá ser contrariada, de forma que qualquer petição inicial que contrarie a súmula do TJ neste aspecto será, então, objeto de uma decisão de improcedência liminar do pedido. Temos outras duas situações que passam a integrar a improcedência liminar a partir de agora, que não estão dispostas nesses incisos 1 a 4. Seriam a prescrição, a decadência e a impossibilidade jurídica do pedido. 3 pontos que antes eram tratados em sede de indeferimento da petição inicial e que deixam de ser observados naquela oportunidade e realocados, então, agora em sede de improcedência liminar, porque, na verdade, a doutrina já vinha mencionando que se trata de apreciação de mérito e não de de indeferimento. Pois bem, o parágrafo 1º do artigo 332 vai tratar, então, da prescrição e decadência, mencionando que o juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido, sempre que verificar, desde logo, a ocorrência da decadência ou da prescrição. Então, prescrição e decadência tratam-se, na verdade, de apreciação de mérito e, a partir de agora, não serão mais verificadas em sede de indeferimento da petição inicial, e sim, agora, em sede de improcedência liminar do pedido. A outra hipótese é a da impossibilidade jurídica do pedido. Pois bem, impossibilidade jurídica do pedido, que no CPC anterior era uma das condições da ação e que também ensejava o indeferimento da petição inicial. Este tema não vem, ele sai do indeferimento da petição inicial, mas ele não vem expressamente disposto no artigo 332 e seus parágrafos. Mas a apreciação em sede de improcedência liminar do pedido passa com o novo código a ter suporte no enunciado número 36 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Diz este enunciado: as hipóteses de impossibilidade jurídica do pedido ensejam improcedência liminar do pedido. Somente para encerrarmos esse tema, uma vez proferida a sentença de improcedência liminar, nós temos duas posturas. A primeira é o conformismo do autor e a segunda é o recurso de apelação. Se o autor se conformar, não recorrendo, após o trânsito em julgado da sentença que julgou improcedente liminarmente o meu pedido, o réu será comunicado deste trânsito em julgado. Ou seja, a intimação do réu aqui passa a acontecer apenas para que ele tome conhecimento de que existiu um processo, já teve uma sentença de improcedência e, portanto, ele não precisou exercer o seu direito de defesa. No caso do autor apelar, havendo apelação, nós temos 2 desdobramentos. O primeiro, o magistrado, com a interposição do recurso de apelação, poderá retratar-se em 5 dias. E não havendo retratação, então o réu, a partir deste momento, será citado para apresentar contrarrazões. Vejam que aqui o parágrafo 4º do artigo 332 nos traz uma informação muito importante. Quando eu tenho apelação sem retratação do magistrado, a citação do réu é para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação e não
para se defender ou para apresentar contestação àquela demanda inicial. Bom, eram essas as nossas dicas em relação ao tema improcedência liminar do pedido. Amanhã estaremos aqui com um novo vídeo. Fiquem todos em paz.